Uma associação sem fins lucrativos, uma comunidade de sonhadores praticantes, acreditamos que a mudança não se faz sozinha e queremos ajudar. Nós focamos muito no desenvolvimento humano, como um todo, e o nosso propósito é ajudar as pessoas a desenvolverem o seu. E nós temos estes 3 pilares que nos guiam toda a nossa missão e projetos, focamos muito na dimensão do autoconhecimento, da autorrealização e das ligações interpessoais. Para percebermos aqui um bocadinho do enquadramento de hoje, nós temos vários projetos, desde partilhas muito focado em storytelling, também formação e também iniciativas solidárias, e o projeto de hoje, do Encontro de Empatia, esta iniciativa está dentro do Networking para a Mudança, que nós temos várias iniciativas que incentivam o pilar das ligações interpessoais, porque acreditamos que as sociedades deveriam ser mais felizes e interligadas e com mais relacionamentos profundos. E é nesse sentido que nós trabalhamos a escuta ativa, que é isso que vamos fazer aqui hoje, escutar o que a Raquel tem para nos contar, assim também como aos participantes e os participantes que se vão juntando. Bem-vinda, Cândida. Vamos também trabalhar a nossa empatia e o nosso cérebro social, temos uma consciência diferente. E agora vamos, assim de rompante, a fazer um pequeno quebra-gelo. Não se preocupem, não é para assustar ninguém, não vos vou pôr aqui no palco de repente, mas já quebrando o gelo desta temática e para estarmos mais familiarizados com ela, claro que a Raquel vai-nos explicar a dimensão do que é o bullying, o cyberbullying, tanto em crianças, jovens e adultos, e como é que nós podemos vivenciar isso e que respostas é que existem na nossa sociedade. E nós começamos por esta questão, se já foram vítimas ou se conhecem alguém que foi vítima de cyberbullying ou até de bullying, e depois vamos perceber aqui as distinções. Nós, no início desta semana, lançámos este questionário no LinkedIn, por isso ele ainda está em aberto, mas só para terem aqui uma representatividade muito pouca, porque lá está, foi mesmo no início desta semana, e visto que hoje é segunda-feira, podem imaginar, aqui 71%, e isto já tínhamos 10 respostas, é muito pouco, mas uma pequena amostra de 71% diz que sim. E isto para mim já é impactante, para mim, nem que fossem só 5 pessoas a responder, tendo a maioria dizendo que sim, para mim isto é um problema social e tem que ser endereçado. E gostava também de escutar quem está aqui connosco, a Cândia, a Susana, a Rafaela. Eu não vou convidar a Raquel porque ela já vai falar imenso sobre isto, mas também, claro, que pode comentar se já experienciaram, infelizmente, ou se conhecem alguém que tenha sido vítima. Se quiserem partilhar, não, obviamente não têm que entrar em grandes detalhes, podem simplesmente dizer sim ou não, e também porque é que se juntaram aqui hoje, no sentido que se trazem já algumas questões, a Raquel depois terá todo o gosto em poder partilhar um bocadinho mais. Por isso, força, se quiserem, não sejam tímidas. A Susana, eu acho que tirou o microfone. Sim, boa tarde a todas. Desculpe, não estou conseguindo Ligar ativar a meu câmera. vídeo, mas estou falando aqui de Lisboa, eu sou do Brasil. Cyberbullying eu trabalhei sempre na área de computação e eu acho que agora com a pandemia, principalmente no Brasil, onde existe uma cisão política muito grande, né? Então tem vários grupos de WhatsApp, por exemplo, que eles fazem um bullying assim, se você é pró-Bolsonaro, você sai desse grupo, cartão vermelho. Então, existe muito essa questão de violência verbal escrita, né? Então, assim, alguma coisa assim que do cotidiano vai e são todos adultos, a gente está falando aqui de pessoas adultas, eu sou parte de grupos dos 60 anos, a gente não está nem falando de crianças, né? Então, eu vejo que há muita violência verbal entre pessoas que se conheciam, são amizades, vamos dizer, entre aspas, de 40 anos. Então, como é que existe isso, né? Então, é mais isso, vítima seria mais nesse contexto. Obrigada, Susana, e vou aproveitar aqui a ligação, Rafaela, claro que te vou pôr. Rafaela, fala um bocadinho para a Susana também de conhecer, e se Ela não se reconheces sente isto? tão só. Olá, Suzana, que bom tê-la aqui também. Então, eu não me recordo de ter passado
por uma situação de cyberbullying ou de bullying, mas eu tenho visto isso acontecer com uma certa frequência, principalmente agora que os profissionais estão utilizando mais a internet para divulgar o seu trabalho. Então eu tenho percebido que a partir do momento em que você começa a expor o seu ponto de vista sobre alguns assuntos, existe uma barreira de respeito e de limite que muitas vezes não vem sendo respeitada também, né? E aí fica a nossa dúvida de até onde a gente se expõe, até onde vai esse limite, e como alguém que está de fora, a minha dúvida e uma das respostas que eu venho procurar aqui é como apoiar essas pessoas, né? Que tipo de suporte eu posso dar, não somente emocional, mas também em termos de orientação, de como a gente procede nesse tipo de situação. Então, a minha expectativa é entender como é que a gente pode dar esse tipo de apoio, e espero que a Raquel possa trazer um pouquinho dessas respostas também. Obrigada, Rafaela e Susana. Cândida, se também quiser trazer aqui alguma, ao longo da conversa, não vou obrigar ninguém, mas também eu depois também tenho algumas questões a nível pessoal, porque de alguma forma eu nunca identifiquei que estivesse a sofrer de cyberbullying, mas ao mesmo tempo há questões de eu já fui vítima de roubo de identidade, e para mim, não sei se isso é uma forma, e também é isso que eu depois vou questionar, Raquel, não tens que responder agora, se também o questões de stalking, também já fui vítima, e de ofensas, receber ofensas anónimas, que não consigo, pronto, perceber aqui o ponto de ligação, e também o roubo de identidade, que é um crime e que eu tive que apresentar queixa, obviamente. Aqui a pessoa utilizava a minha imagem, e de alguma forma, para mim para mim é quase como tivessem-me a fazer bullying, não é? Porque para além do que é grave do roubo da identidade, da minha imagem, de fazerem-se passar por mim, mesmo que utilizando o meu nome, idade, imagem, mas utilizando depois toda outra história de vida, a enganarem outras pessoas, isto colocaram depois em contextos de apps amorosas e coisas assim, que eu nem frequento, e soube porque pessoas depois começaram a adicionar nas redes sociais normais e começaram-se a perceber, algo que se passava, mas depois também tenho essa curiosidade, se o stalking, se esta coisa de, hoje em dia, não é, da massificação das redes sociais, que casos é que surgem daqui, o que é enquadrado dentro do bullying, não é, mas fica depois para a conversa, não é preciso agora responder já, mas fica já aqui esta partilha. Então, e aproveitando o seguimento da conversa, não sei se a Cândida... Eu não escuto a Cândida, não sei se ela está a falar comigo. Eu estava, olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu estava também a tentar participar e para dizer que de facto, que eu saiba, nunca fui vítima de cyberbullying, mas já tenho presenciado, inerente à minha atividade profissional, porque sou professora, e é uma coisa que é muito frequente entre os jovens. Já tenho assistido, às vezes até alguma manipulação, a rapariga que secretamente envia uma mensagem, uma imagem, uma foto ao rapaz e que depois ele usa isso de outra forma, não é? Para humilhação e para gozo social, é mais a esse nível. Pronto, e isto fica aqui a minha partilha, mas tem mais a ver com este lado profissional que conheço entre os jovens. Obrigada, Cândida. Penso que talvez seja esse o grupo, não sei, mas talvez seja esse grupo que seguramente será mais vítima deste tipo de situação, por vários fatores inerentes, alguma fragilidade, alguma ingenuidade, não sei. Obrigada. Obrigada, Cândida. E certamente a Raquel vai endereçar mesmo nessa faixa etária também, porque a NoBully atua e tem projetos em escolas, acho que não estou a dizer nenhuma mentira, a Raquel depois vai nos contar, e é aproveitando isso que eu faço a ponte e apresentar aqui a NoBully e a Raquel, para lhe dar palavra, para ela partilhar todo este contexto e esta temática connosco hoje. Então, aqui pegando na biografia, digamos assim, é doutora Raquel António, da NoBully Portugal, mas acho que podemos todos tratar por tu, porque isto aqui é um espaço também intimista, como já vimos aqui pelas partilhas iniciais. A NoBully Portugal é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2016 para combater o bullying em Portugal.
tem como fim o desenvolvimento da empatia e inteligência emocional de crianças e jovens nas escolas, com o objetivo de diminuir os níveis de bullying. A No Bullying tem como principal missão o combate ao bullying em Portugal, de forma a que as crianças e jovens se possam sentir felizes e seguros nas escolas. Sendo a escola um local onde os alunos passam grande parte do seu tempo, é importante desenvolver a empatia e a bondade neste contexto e proporcionar um ambiente saudável aos jovens que se encontram em formação. Por isso, bem-vinda, Raquel, obrigada pela tua disponibilidade de hoje, e eu vou parar a minha partilha, porque eu sei que ela tem algo para partilhar connosco. Obrigada. Vou então partilhar a minha. Deixem-me só ver aqui. Então, antes de mais, queria agradecer em nome da No Bully o vosso convite. Eu hoje estou aqui enquanto No Bully e também enquanto investigadora nesta área, que tem sido a minha principal área temática. Eu sou doutorada em Psicologia e trabalho em investigação, sobretudo na área do bullying e mais recentemente na área do cyberbullying, sobretudo por causa da pandemia. E hoje vou falar-vos então mais especificamente sobre cyberbullying e deixar algumas dicas. Eu não sabia bem qual é que era o público-alvo, temo que esta apresentação não esteja tão focada neste público-alvo, mas vamos ver se estará ou não, e se quiserem interromper-me durante a apresentação não tem problema nenhum, ou podem fazer as questões no final, como preferirem. Então, todos nós, no nosso dia-a-dia, brincamos uns com os outros, dizemos piadas com os nossos amigos, com os nossos colegas, em diferentes contextos, e muitas vezes é difícil perceber quando é que uma brincadeira atingiu o seu limite. Mas, de facto, quando começamos a sentir que nos estão a humilhar ou que nos estão a insultar e pedimos a essa pessoa ou a essas pessoas para pararem e elas não param, aí sim podemos estar a falar de situações de bullying ou de cyberbullying. E o bullying consiste então em humilhar, assediar ou ameaçar alguém de forma repetida e intencional, ou seja, não acontece não acontece de forma isolada, acontece mais do que uma vez e existe a intenção de magoar o outro. E o cyberbullying é então uma das formas existentes de bullying, que é feita através dos meios de comunicação e das redes sociais. E o cyberbullying, ao contrário do bullying presencial, permite o anonimato do agressor ou dos agressores. Pode acontecer 24 horas por dia, ou seja, ultrapassa os portões da escola e, como costumamos dizer, passa a andar no bolso das calças dos agressores. E pode ser feito através do envio de mensagens, e-mails, criação de páginas falsas na internet, publicação de imagens ou vídeos. É muito mais difícil de controlar do que o bullying presencial, sobretudo pela rapidez com que se espalha e com que se perpetua na internet. É muito mais difícil de apagar do que o bullying presencial. E este tipo de comportamentos tem diversos efeitos, não só para as vítimas, mas para todos os envolvidos, como, por exemplo, sentir vergonha, isolamento, dificuldades em adormecer ou ficar a dormir a noite toda, dores de cabeça, solidão, perder o interesse em fazer as coisas de que se gosta, sintomas depressivos ou de ansiedade, tristeza e, em alguns casos, ideação suicida ou até mesmo suicídio. E, apesar de pouco ainda se falar sobre este tema em Portugal, de facto, ele é uma realidade e os números mostram-nos isso. Mas a nível global, de acordo com a Unicef, 1 em 3 jovens foram vítimas de cyberbullying, isto foi o relatório que saiu em 2019, e 1 em 5 deixaram de ir à escola por causa do cyberbullying. Em Portugal, em 2019, um relatório de um estudo feito com jovens entre os 9 e os 17 anos revelou que o cyberbullying prevaleceu sobre o bullying presencial. E no cyberbullying não existem apenas os bullies ou os agressores e a vítima. Nós tendemos para olhar para o bullying como se fosse um fenómeno individual e não é, é um fenómeno de grupo, porque acontece num contexto social e com muitas pessoas presentes para além do bully e da vítima. Existem os apoiantes do bully, os assistentes do bully, os defensores da vítima e os bystanders ou testemunhas, que são de facto a maioria dos que estão a assistir aos episódios de bullying e que infelizmente na maioria das vezes não fazem nada.
Também durante a pandemia e após o primeiro confinamento obrigatório, eu realizei com uma equipa de investigação do ISCTE um estudo para perceber se de facto com o confinamento obrigatório e a passagem das aulas para o sistema online e havendo por consequência uma maior socialização online e uma maior utilização das redes sociais, se isso iria causar uma maior exposição a cyberbullying. E queria partilhar convosco alguns dos resultados. Verificámos em quase 500 participantes que 61% afirmaram ter sido vítimas, quase 41% agressores e 86,8% foram testemunhas deste tipo de episódios online. Entre estes números destacaram-se os rapazes, que foram mais frequentemente vítimas de cyberbullying, as pessoas gays e lésbicas também foram mais frequentemente vítimas e testemunhas deste tipo de episódios, e as pessoas com estatuto socioeconómico mais baixo também foram mais frequentemente vítimas. Quisemos também perguntar aos agressores, na altura, qual foi a razão que os levou a praticar este tipo de comportamentos. E, surpreendentemente, de alguma forma, 41% revelou tê-lo feito por brincadeira. E entre aqueles que testemunharam este tipo de episódios, quisemos também saber se de facto fizeram alguma coisa para acabar com o que estavam a assistir, mas apenas metade fez algo para impedir a continuidade do cyberbullying. E perguntámos também aos jovens se durante o período de confinamento obrigatório verificaram ou se testemunharam mais mensagens e conteúdo violento online, e mais de metade, de facto, considerou que existiu um aumento deste tipo de mensagens e de conteúdo violento online. Queria deixar-vos também alguns comentários e algumas histórias que os jovens partilharam no questionário. Um jovem ou uma jovem escreveu: basicamente fui gozado pelo meu corpo na internet. Recebi muitas mensagens a pedir para apagar porque era gordo, que não me devia sentir bem em ser como sou. Outros mandaram-me fotos com teor sexual e muitas mensagens com devias-te matar, ou se eu fosse como tu já me tinha matado, e coisas parecidas. Estou cansado de ver pessoas humilharem-se umas às outras. Parem com essa porcaria, não tem e nunca vai ter piada. E outro partilhou uma história de uma rapariga que é perseguida e maltratada há anos por lhe terem exposto uns nudes. Ainda há pouco tempo criaram uma conta para expor fotos, conversas, ofendê-la. Tenho medo que situações assim façam adolescentes suicidarem-se. E seguindo um bocadinho aquilo que falávamos há pouco, de facto, este tipo de episódios é dos que é mais frequentemente partilhado pelos participantes dos nossos estudos, e nós agora fizemos um segundo estudo sobre cyberbullying também, pós-segundo período de confinamento, cujos resultados, vão sair também em breve, e de facto a maioria dos episódios que os participantes partilham connosco tem a ver com esta exposição das nudes e com o assédio sexual. E de facto o assédio sexual e o stalking e este tipo de comportamentos que são repetitivos e que são entre pares podem ser considerados um tipo de bullying ou um tipo de cyberbullying, lá está, desde que aconteçam entre pares. Como falava há pouco sobre stalking, sim, é de facto um tipo de bullying ou de cyberbullying, dependendo da forma como é feito. Queria também deixar-vos algumas recomendações, se forem vítimas deste tipo de episódios online. É importante que peçam ajuda e que quebrem este silêncio, porque o que mais alimenta o bullying e o cyberbullying é de facto o silêncio de todos os envolvidos. É importante que tentem quebrá-lo e que tentem falar com alguém em quem confiem, e que essa pessoa até possa ser a vossa voz e ser a voz da denúncia. Caso consigam, tentem denunciar o que está a acontecer. Algumas plataformas, algumas redes sociais já permitem fazer a denúncia do conteúdo abusivo, portanto tentem também fazê-lo. Guardem as provas, sendo online, façam print screens de e-mails, guardem mensagens, guardem todo o tipo de informação que possa ser utilizada em caso de denúncia. E por último, tentem bloquear a pessoa ou as pessoas que vos envia este tipo de comentários, de mensagens, do que quer que seja. Se forem testemunhas, acho que em primeiro lugar é importante reconhecerem de facto que são a maioria, que são muitos, e que têm um papel muito mais importante do que aquilo que pensam, e que de facto o silêncio também é uma forma de compactuar com este tipo de comportamento. Por isso é importante
tentem, lá está, ser a voz das vítimas e tentem denunciar este tipo de comportamentos, caso sejam testemunhas. Tentem não encorajar, ou seja, muitas vezes online e sobretudo nas redes sociais, temos tendência para partilhar aquilo que vemos, sobretudo quando estamos, mesmo que estejamos contra aquilo que estamos a ver. Eu lembro-me do vídeo do rapaz que foi atropelado, que era vítima de bullying, foi partilhado milhares de vezes. Eu acredito que a maioria das pessoas queria defender o rapaz e estava escandalizado com o que aconteceu, mas também temos pensado de outra forma. Ele, quando abria as redes sociais e o telemóvel, só via aquele episódio de forma repetida e repetida e repetida, e se calhar ainda continua a ver, porque não se apaga assim uma coisa destas da internet. Por isso vamos tentar guardar a nossa revolta e utilizá-la de outra forma, tentar utilizá-la e denunciar em vez de partilhar e dar mais visibilidade ao que está a acontecer. E lá está, é importante apoiarem a pessoa que está a ser vítima. Existem muitas mais testemunhas do que vítimas e agressores, por isso é importante que se juntem e que tentem apoiar e para que a pessoa que está a ser alvo deste tipo de comportamentos sinta que não está sozinha e que tem de facto alguém que a ouve e que vê que ela existe, não é? E se for uma pessoa próxima, tentem reunir as tais provas, os e-mails, as mensagens, fazer print screen, que depois essa pessoa possa utilizar em caso de denúncia. Queria também deixar-vos aqui um vídeo de uma campanha que a Associação No Bullying Portugal realizou no ano passado. Durante também o período de confinamento tivemos um grupo de embaixadores que nos ajudou num projeto que tivemos online, que era o Be Kind Online, e estes jovens embaixadores depois realizaram este vídeo no final deste projeto. Nós dizemos não ao bullying. E tu? Diz não ao bullying. Eu digo não ao bullying. Diz não ao bullying. Eu digo não ao bullying. Eu digo não ao bullying. Vamos dizer não ao bullying. Um por todos e todos contra o bullying. Eu digo não ao bullying. Vamos combater o bullying. Eu digo não ao bullying. Todos temos o direito de sermos livres. Eu digo não ao bullying. Eu sou contra o bullying. Eu digo não ao bullying. Vamos dizer não ao bullying. Eu digo não ao bullying. Diz não ao bullying. Diz não ao bullying. Eu digo 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 não ao bullying. Diz não ao bullying. Se conheces alguém que esteja a passar por isso, ou se tu estiveres a passar por isso, lembra-te que não estás sozinho. E queria deixar-vos também com aquilo que também já foi dito sobre a No Bullying. Nós somos de facto uma associação sem fins lucrativos e que procuramos treinar as escolas e dar-lhes formação para promover a empatia dos estudantes e de toda a comunidade escolar para parar com o bullying e também com o cyberbullying. E o nosso objetivo é então criar um país sem bullying, onde todos possamos sentir-nos felizes e seguros nas escolas, e não só nas escolas, também de preferência online, mas aí penso que é um campo um bocadinho mais difícil. Eu deixo aqui também os contactos da No Bullying, o meu contacto, e sintam-se livres para nos enviar e-mails com alguma sugestão, comentário ou com algum pedido, o que quer que seja. Deixo também alguns nomes de associações que possam utilizar caso precisem de algum tipo de ajuda.
E deixo-vos aqui esta frase que de facto não tenham medo de mostrar as vossas verdadeiras cores e que à partida nunca estarão sozinhos, é importante que não se esqueçam disso. E pronto, obrigada. Obrigada, Raquel. Eu já tenho aqui uma lista de questões, acho que foi bastante elucidativa da dimensão, claro que aqui no contexto mais jovens e escolas, mas também às vezes é por aí que tudo começa. E às vezes vamos simplesmente perpetuando comportamentos porque começamos a normalizá-los desde pequenos, não é? Pensamos, isto não é bullying, sempre foi assim. E eu tenho aqui algumas questões, mas queria também ver da parte de quem está aqui a participar, se ficaram com alguma curiosidade ou alguma partilha, estejam à vontade, basta ligar o microfone. Se estão tímidas, não se preocupem, que eu trato o assunto. Então, primeiro, a Raquel foi super eficiente, apresentou isto super rápido, mas foi também porque nós estávamos todas a escutar ativamente e não interrompemos, por isso eu guardei aqui as minhas questões. Primeiro, o que me espantou foi o facto da honestidade, porque no estudo que partilhaste as pessoas revelavam ser agressoras, e tenho curiosidade, não sei se é a palavra exata para isto, mas de que forma é que as pessoas se identificam como agressoras? É normal as pessoas fazerem logo esse reconhecimento, o que é bom, ter essa consciência, e que dimensões de quando falamos em agressores das pessoas, porque às vezes nós pensamos, não, eu não fui agressor, ok, eu falei mal se calhar com aquela pessoa, chamei-lhe aquele nome, e depois começamos logo na defesa, mas aquela pessoa já me tinha feito isto ou aquilo, e então tenho essa questão de que dimensões de agressores e se é fácil para as pessoas serem honestas quanto a isso. Assim, sendo online, é sempre fácil admitirmos o que quer que seja, porque era um questionário anónimo, confidencial, portanto eu não tinha forma de saber quem é que estava a responder ao questionário. Isto de facto, acredito que se tivesse sido uma entrevista, mesmo que com vídeo, as respostas teriam sido dadas de maneira diferente, mas nós avaliávamos esta questão dos agressores e também das vítimas com 10 itens, e depois é feita uma soma, mas de facto a maior parte deles, ou quase metade, assumiu que de facto já realizou um tipo destas ações. Nós definíamos o que era cyberbullying no início e dávamos alguns exemplos, ou seja, para eles terem de facto consciência daquilo que estavam a assumir que fizeram. Foi um número, eu acho que foi um número, todos os 3 números foram surpreendentes. Eu também não esperava ver 61% de vítimas, não é? Mas estamos a falar de uma amostra de 500 participantes que não é representativo do que a maioria da população há de vivenciar, não sei se será ou não. Mas penso que a facilidade tem de facto a ver com a questão de estarmos na internet e de eles saberem que eu não teria acesso à identidade deles de maneira nenhuma. Ou então tem a ver com a honestidade dos jovens, não sei, era uma amostra de estudantes maiores de 18 anos, portanto não eram assim tão jovens. Neste segundo estudo já tivemos jovens a partir dos 16, o que poderá dar-nos aqui uma ideia diferente da realidade, que também era o nosso objetivo, era tentar perceber o que é que acontece com os mais novos, se a realidade é semelhante ou não. Mas eu acho que tem a ver com a facilidade de resposta e de não... Eu acho que eu muitas vezes digo que basta abrir o Twitter para percebermos que os jovens hoje em dia não têm medo de dizer nada na internet. Por isso não me espantou, sinceramente não me espantou muito, e alguns deles admitem que de facto o Twitter é horrível, é um inferno abrir o Twitter. A maioria deles não há um dia que não veja uma coisa negativa escrita no Twitter sobre alguém. Mas certo é que continuam a utilizar essa rede social. Mas sim, eu acredito que eles tenham sido honestos e que há muita facilidade em criticar, em dizer coisas negativas online. É muito fácil criticar o outro. E não, acho que não devemos ir muito longe, porque nós muito mais facilmente no nosso contexto laboral, provavelmente, estamos muito mais habituadas a que nos apontem o dedo do que nos elogiem. O feedback é sempre muito mais negativo do que positivo.
Por isso acredito que seja isso que também estamos a ensinar aos nossos jovens, não é? É mais fácil apontar o dedo do que dizer boa, era mesmo isso, ou boa, estás tão bem hoje, ou dizer coisas positivas. Acho que é muito mais difícil para qualquer pessoa, mas acho que se nos focamos nos jovens, temos que pensar que eles são o futuro e que eles é que têm que ser ensinados de que também têm que dizer coisas boas e também têm que ser empáticos e também têm que saber colocar-se no lugar do outro, e não olhar só para si e não criticar. É que a crítica é uma coisa é tão fácil criticar, é uma coisa impressionante às vezes. Mas falem, não vamos focar-nos só em mim. Por acaso, eu no meu trato normal, nos meus relacionamentos, até ao contrário, tenho mais dificuldade em criticar, sou mais autocrítica do que criticar os outros, tenho essa dificuldade, mas sim, do que geralmente se vê, e até a questão do que estavas a falar do feedback, às vezes no trabalho, felizmente não é o meu contexto atual, mas muitas vezes é isso, sim, sintam muito na parte não tão boa, na negativa, e que superpõe muitas vezes já às milhares de coisas boas que nós fazemos. Eu também tenho aqui outra questão, mas lá está, Karen, Susana, Rafaela, se tiverem vão me interrompendo, porque eu sou uma faladora. Também fiquei com curiosidade aqui, e agora ainda mais sobre, visto que o estudo também foram pessoas acima dos 18 anos, muitas das pessoas que responderam. Em termos de adultos, há muitos adultos ou jovens adultos que vos procuram, ou no geral, pronto, do conhecimento que tens sobre a área, os jovens adultos têm mais essa percepção de eu estou a ser vítima e preciso de ajuda, e têm a coragem de pedir ajuda, ou a tendência é mais os jovens, ou não há tendência nenhuma neste caso? A tendência normalmente, em termos de adultos, são os pais das crianças que estão a ser vítimas. Normalmente são eles que pedem ajuda ou que pedem para nós contactarmos a escola, para apresentar o programa e para perceber se a escola está disponível para nos receber ou não. Mas eu acredito que também depende de que adultos é que estamos a falar. Se estivermos a falar de estudantes universitários, ainda têm essa noção de que de facto podem estar a ser vítimas de cyberbullying. Quando passamos para pessoas mais velhas, muitas vezes já não consideram cyberbullying, consideram outro tipo de assédio. O que não está errado, não é? Porque existe o assédio moral do trabalho, existe muita coisa. Mas se esmiuçarmos, são tudo tipos de bullying, de cyberbullying ou de bullying, desde que seja feito entre pares. Mas normalmente eu penso que a maior parte dos pedidos de ajuda que recebemos, e isso a nossa Presidente saberá responder melhor do que eu, mas daquilo que nós vamos falando, há muitos pais e mães que pedem ajuda. Sobretudo são os pais e as mães, porque não sabem já o que fazer, porque já pediram ajuda na escola, já tentaram vários meios e não conseguem fazer nada. Também recebemos pedidos de ajuda diretamente das escolas, para fazermos a intervenção nas escolas. Dos jovens recebemos menos. Não sei se será por não terem conhecimento das plataformas ou porque são mais novos, mas recebemos algumas mensagens, mas acredito mesmo que a maioria seja dos pais e das mães. Sim. Às vezes os jovens podem até ter receio de ser descobertos como fui contar, então ainda têm medo de sofrer as repercussões, de ainda sofrerem mais bullying, de soarem a fracos, não sei, às vezes o contexto psicológico, não é, em que estado é que a pessoa está, se consegue ter esse discernimento, deve ser muito difícil. Muitas vezes também, porque é isso que nós aprendemos em casa, é isso que nós aprendemos na escola, não vamos fazer queixinhas, não é? Sim. E acho que é isso que também temos que desmistificar um bocadinho, temos que fazer com que os jovens de facto tenham voz e que tenham confiança nos pais em casa e que tenham confiança na escola, nos professores, mas que do outro lado, professores e pais e mães também desmistifiquem esta questão, e que se um filho ou uma filha chegar a casa e disser mãe, está a acontecer isto ou aquilo, em vez de dizer não sejas mariquinhas ou não sejas queixinhas, tentar ouvir e perceber de facto o que é que está a acontecer e acompanhar, porque muitas vezes o silêncio das vítimas e a falta de coragem para pedir ajuda, para já pode atingir um limite não muito agradável. E por outro lado, é originado pela falta de confiança para pedir ajuda porque lá está, porque sente que se pedir ajuda é mais fraco ainda. E por isso é que muitas vezes as vítimas sentem que não têm voz. Não é? Sim.
se alguém, lá está, quiser interromper, eu também fiquei com curiosidade no tema de enquadramento legal, porque é uma coisa que não pesquisei de facto também para também ter estas questões de saber que há alguém que está em terreno. Qual é o enquadramento legal hoje em dia, ou seja, é considerado como crime, não é? Eu não tenho mesmo noção. Sugeriste aí algumas entidades de como é que nós podemos fazer uma denúncia, como é que podemos apoiar, ajudar, ser testemunhas, mas como é que estamos em termos do panorama português, como é que isto se enfrenta e o que se pode fazer? Não, ainda não é tipificado como crime o bullying em Portugal, mas existem de facto algumas especificidades do tipo de fenómeno que esteja a acontecer, do tipo de ameaça e do tipo de humilhação de que estejamos a ser alvo, que podem de facto ser considerados crime, ou seja, o bullying em si não está tipificado na lei, mas existem o assédio moral, o stalking, a perseguição, a ameaça, a integridade física, isso sim está tipificado e portanto pode ser enquadrado, mas o fenómeno em si, no geral, não. E lá está, e sendo online é fácil de ter provas, mas sendo presencial, a não ser que existam mazelas físicas, o bullying verbal é impossível de mostrar que aconteceu, não é? Por isso é que, lá está, por isso é que é importante que haja a denúncia e que haja a denúncia sobretudo também das testemunhas, porque testemunharam e assistiram ao que estava a acontecer. Porque provavelmente aquele jovem que foi atropelado, se nunca tivesse sido atropelado e se nunca ninguém tivesse filmado, nunca teria estado nas redes sociais, nas notícias, o pai nunca teria sabido. Portanto, tem coisas boas e tem coisas más as redes sociais, mas o que é certo é que foi graças a isso que se soube que ele era vítima de bullying, porque provavelmente ele nunca iria denunciar, não é? Mas enfim, mas eu depois também vejo o outro lado, que é o facto do vídeo ter sido replicado milhares de vezes pelos telejornais e nas redes sociais. Acho que foi excessivo, essa parte foi excessiva. Foi bom falar sobre isso, mas é pena que tenham que existir esse tipo de casos para se falar sobre isto. Mas pronto, mas vamos ver como é que vai ser agora que vai começar um novo ano letivo, por exemplo, se vamos voltar a falar sobre isto. Sim, e para quem não souber, até porque nós vamos partilhar este encontro depois nas redes, para quem não souber do que é que a Raquel fala deste caso, pode pesquisar, não é? Eu não vou aqui detalhar do que se trata, mas acho que foi gravado pelas próprias pessoas agressoras, foi isso que eu fiquei com a ideia, mas lá está, para verem os efeitos e o lado positivo e o negativo, não é? Pelo lado positivo, o tema veio ser discutido em praça pública, mas o lado negativo certamente é para aquela jovem o efeito que é de estar constantemente a ver as suas imagens, a voltar a relembrar que é uma vítima e se calhar mesmo assim muitas pessoas não sentirem essa consciência, essa empatia e se calhar continuarem a perpetuar o bullying. Não sei se, Cândida, fiquei também com curiosidade, deve ser professora. Sim. E é algo que costuma, no seu dia-a-dia deve ter muitos exemplos, infelizmente, se calhar, deste tipo de agressões e também, não sei se em termos de cyberbullying já lhe chegou algum caso, algum aluno às vezes pede ajuda ou é uma coisa que fica muito entre os jovens, os miúdos e eles não pedem ajuda aos professores? Geralmente não pedem, geralmente, pela minha experiência, muitas vezes o que acontece é que um colega ou um amigo ou uma amiga mais próxima vem denunciar essa situação junto dos professores e depois também encaminhamos para o gabinete de psicologia e depois esse assunto é tratado, mas na maior parte das vezes eles não dizem nada. Nós fomos alertados, já não é a primeira vez que me vêm dizer a mim como diretora de turma que aquele rapaz ou aquela rapariga são vítimas disso. Sim, muitas vezes é através de um colega ou de um amigo que nós vimos a ter conhecimento disso. Agora, uma coisa que é triste e que ao mesmo tempo é curiosa é que muitas vezes, quando se trata de situações que depois acabam por ser resolvidas, é que é um fenómeno de grupo. Há um cabecilha ou uma cabecilha
e depois acontece aquilo que a Joana e que a Raquel estavam a dizer, que muitas vezes são jovens mais fragilizados, que têm dificuldade em dizer não e que muitas vezes acabam por ser enrolados nesta teia, porque depois de uma conversa com a psicóloga ou com um professor ou com colegas um bocadinho mais, digamos que menos frágeis, eles até admitem, tal como a Raquel dizia, admitem que fizeram mal e até veem as consequências negativas desse ato. Mas parece que no dia-a-dia andamos ou andam todos nesta bola de stress e de não parar para refletir, e então acabam por ser apanhados nesta bolha. Pronto, mas acho que é interessante o facto de ser um fenómeno de grupo, que muitas vezes também é combatida por um grupo ou por um conjunto de jovens ou de pessoas. E aqui, Raquel, não sei se também queres dar o exemplo da No Bully. Já agora estão presentes, eu sei que agora cresceram imensamente, ou pelo menos fica com essa ideia, vão estar presentes em muito mais escolas. Como é que é este nível de atuação? Se atuam também juntamente com os professores, com a comunidade escolar, com os pais, com a psicóloga da escola, que também deve ter um papel muito preponderante. Como é feito toda esta intervenção e a realidade escolar? Primeiro queria também comentar o que a Cândida disse, que de facto também é importante olharmos para o papel dos agressores, não é? Porque eles agridem, mas também há sempre uma motivação por trás desta agressão, para além da brincadeira, apesar de ser isso que eles pensam que é a razão, eu acredito que não seja essa a razão. Por isso é que é importante apoiarmos as vítimas, mas também trabalharmos com os agressores para que não volte a acontecer, para perceber porque é que o fizeram e o que é que poderá estar por trás destas razões para agredirem, ou destes comportamentos e desta vontade de intimidar e de agredir os outros. É importante que tentemos também trabalhar estes comportamentos deles, e lá está, e é isso que a No Bully tenta fazer. A No Bully habitualmente é chamada pelas escolas ou apresenta-se às escolas com um pacote de formações para professores, para pais, para assistentes operacionais, ou seja, para envolver toda a comunidade escolar, e também para os alunos e alunas. São um conjunto de formações separadas e realizadas ao longo do tempo, e depois o objetivo é formar equipas de solução, que normalmente são compostas pelo psicólogo ou pela psicóloga da escola, por professores que se voluntariam para fazer parte da equipa. Dependendo das formações, à partida vemos logo quem é que terá mais à vontade ou menos para fazer parte desta equipa, que é uma equipa que tem o papel na escola de detectar os casos de bullying ou de assinalar quando há um caso de bullying e de depois juntar então os envolvidos, falar com todos os envolvidos e trabalhar com eles de forma a que estes comportamentos dos agressores se transformem em comportamentos positivos, tentar trabalhar as motivações dos agressores, as motivações negativas dos agressores e tentar transformá-las em motivações positivas. Por exemplo, aqueles que têm mais força ou mais vontade de gastar energia, tentar transformá-los em defensores das vítimas em vez de agressores das vítimas. E pronto, e acabamos por formar esta equipa que de facto está alerta e capaz e formada para detectar os casos e para tentar resolvê-los. Quando não conseguem resolvê-los internamente, voltam a contactar-nos e nós voltamos a tentar intervir, e se não for também da nossa capacidade, pedimos ajuda a quem de direito, e temos também o programa da Escola Segura da Polícia, que vai às escolas falar e que também são uma ajuda e que todos os anos batalham nesse sentido, mas obviamente que não é a falarmos uma vez por ano sobre bullying que vamos resolver o bullying nas escolas todas a nível nacional. É preciso um trabalho muito mais envolvente. Este tipo de formações que acontecem ao longo do tempo, acreditamos que são uma mais-valia, e os resultados do programa da No Bully demonstram esses resultados positivos na resolução dos casos nas escolas. Só que lá está, não podemos chegar às escolas todas porque precisamos que nos chamem e que estejam de facto empenhados e interessados em aplicar o programa. Raquel, desculpe, se por acaso, eu acho que a ida à minha escola acho que até seria uma coisa muito interessante,
porque eu trabalho numa escola profissional e muitas vezes não... Portanto, há alunos nas escolas profissionais que muitas vezes optam pelo ensino profissional porque, infelizmente, já passaram por outras experiências menos positivas e o ensino profissional acaba por ser uma alternativa para eles, e eu não é para me estar a gabar, mas eu acho que nesse aspecto a minha escola faz um bom trabalho junto destes alunos. Há pouco a Raquel dizia que vocês iriam à escola, por exemplo, de forma gratuita. Não, habitualmente apresentar o programa sim, mas depois normalmente é sempre feito, há um financiamento que habitualmente não é da escola, é por vezes de câmaras municipais, de empresas locais. Sim. Pois há esse trabalho de procura que nós também ajudamos a fazer, ou existem já financiamentos, depende, porque estamos sempre a concorrer a várias candidaturas para sermos financiados, por isso depende da altura e depende de muita coisa. Mas a proposta partiria da escola ou partiria, por exemplo, da Câmara Municipal? Porque este tipo de escolas e nós trabalhamos muito com a autarquia. Sim. Poderia partir de ambas as partes. Nós recebemos pedidos da Câmara ou recebemos ou recebemos também por parte do agrupamento ou por parte da escola em específico. Sim, está bem. Mas envie-nos e-mail que nós respondemos. Está bem. Nós depois partilhamos também os contactos depois deste encontro. Já se fez aqui um encontro de empatia, se calhar. Exatamente, e networking. Obrigada, Cândida, também por enriquecer aqui a partilha. Eu também tenho aqui outra questão para levar para outra dimensão, não só do contexto escolar, e para quem depois nos possa estar a escutar, e a Susana no início trouxe uma dimensão bastante pertinente, porque realmente eu felizmente não estou em grupos de WhatsApp ou de Telegram, não sei se é assim que se diz, mas no Brasil também sei que é muito utilizado. Não estou em grupos de partilha de imagens ou de memes ou pronto, assim agressivas ou que sejam consideradas na vertente de bullying, mas sei muitas pessoas que estão e que recebem. E, infelizmente, eu tento ser advogada e dizer, não, deves denunciar, não vais partilhar isso, porque quando se partilha é um rastro, perdemos o rastro, na verdade, não é? Porque basta uma partilha o outro, ou porque acha meia piada, ou porque é o choque disto, e de facto já me mostraram também alguns vídeos e até imagens, até no contexto muitas vezes de mulheres, não é? Neste caso há muitos grupos de homens, eu não estou a dizer que isto não quer pôr questões de género aqui, mas do que eu tenho conhecimento, até partilharem imagens de raparigas ou nudes ou vídeos que se calhar fizeram em contexto privado com o seu namorado ou não só, e isso é algo que me preocupa, não que, lá está, eu fui vítima, mas noutro contexto e não era... É isso que também me espanta e é isso que eu também quero alertar. Eu fui vítima e colocar-me em contexto de apps de relacionamentos, Tinders e afins, e não tendo sequer fotos dessas provocativas, eram fotos, olha, assim, como eu estou, eu em contexto de trabalho, em contexto de missões de voluntariado, que é algo que me apaixona, e mesmo assim utilizaram e roubaram a minha identidade e colocaram num contexto e a ter conversas de teor sexual, não é? E para mim foi muito impactante e ainda o é, e as consequências, para mim isto já teve consequências no nível da minha saúde mental e da questão de uma pessoa sentir-se menosprezada ou com receio, não é? Do que os outros possam pensar. Imagino pessoas que sofram disto de outra forma. E eu gostava de falar um bocadinho sobre isso e partilharmos aqui, nestes contextos, o que é possível fazer ou recomendações, não é? Porque basta uma partilha num WhatsApp de algo, como é que se consegue parar uma coisa assim? E para a vítima deve ser um sufoco tal que eu não consigo imaginar. E nas redes sociais eu evito mesmo ler comentários, às vezes notícias que já por si só são horríveis estarem a acontecer no país e que já têm tantas vítimas, e depois uma pessoa olha para os comentários e assusta-se porque pensa que falta de humanidade, não é só de empatia, é de humanidade que há nas pessoas, coisas assustadoras que eu penso, se as pessoas estivessem na rua
será que tinham coragem para dizer aquelas coisas? Gostava também de falar um bocadinho disto, mas não é eu a falar só, é mesmo de partilhar, e se a Susana tiver aqui também mais experiências e dicas também do que já presenciou, e todas vós. Joana, é verdade, eu concordo consigo. Não sei se entretanto alguém ia falar, mas de facto é surpreendente, até notícias banais do dia-a-dia do mundo de Portugal, as pessoas aproveitam isso para fazer comentários absolutamente ofensivos, agressivos. Não há aqui qualquer coisa que está errada na nossa sociedade, sinceramente. Obrigada. Penso que a Susana vai falar, ou pelo menos o microfone. Sim, Susana. Raquel, Cândida, eu fico muito feliz de ouvir tudo que está sendo partilhado e feliz de que essas iniciativas estão presentes em escolas, né? Quiçá, assim, eu gostaria que esse tipo de iniciativa de ensinar empatia, de atacar qualquer tipo de bullying, estivesse no currículo das escolas em todos os níveis. O que eu gostaria aqui, a gente fala muito em empatia, né? Eu gostei muito daquele último slide da Raquel, que é uma caixa de lápis de cor. Então, assim, de você respeitar as desigualdades, as diferenças, né? Então, eu queria dizer que eu sou brasileira, mas eu morei 20 anos no Canadá, e eles têm tem uma organização que chama Roots of Empathy. Eu não sei se vocês ouviram falar, é de uma professora de kindergarten, Mary Gordon. Eu passei o site aqui no chat, e é um programa muito interessante, que ela traz bebês com a mãe para escolas com alunos entre 6 e 8 anos. E, através da observação do bebê, eles ensinam para as crianças o que é necessidade humana e ter empatia. Como é que a mãe, quando o bebê chora, a mãe vai ver se é a fralda molhada ou se é fome. Então, observando como a mãe cuida do bebê, a criança que observa, ela começa a ter atitudes dentro da classe que, se um coleguinha está triste, eu vou ver o que é que tem atrás daquela tristeza. Se um coleguinha grita, então é o que a Raquel está falando, existem a vítima, tem o agressor, a vítima, o bystander, né? Mas todos eles têm algum motivo, então todos eles precisam ser considerados e ajudados. E esse é um programa assim que é muito interessante e que é muito popular nas escolas canadenses, assim, o primário. E esse aprendizado é levado para a vida. Então, assim, é um programa muito comum lá, que acho que já tem muitas partilhas desse programa na Irlanda, nesses países que tem muita violência social, né? Então, eu gostaria só de partilhar essa experiência, que eu acho, assim, fantástico, mas, assim, gostaria de parabenizar a Raquel, gostaria de agradecer a Cândida, né, de estar, assim, em escolas, ajudando, encorajando esse tipo de programas. Eu acho que em qualquer nível é muito importante. Do bebê até o adulto, todo mundo tem que ser conscientizado de que tem que haver respeito, tem que haver empatia. Muito obrigada, Joana. Muito obrigada, Raquel. Obrigada, Susana. Não conhecia e obrigada pela partilha, também vou pesquisar, e realmente nunca tinha pensado nisso, não é? Desde do bebê, extraordinário, e não sei se, Raquel, já conhecias, se sabias de alguma coisa neste nível de atuação tão jovem? Já tinha ouvido falar, e felizmente em Portugal também existem escolas primárias, não são tão novos, mas existem já escolas primárias que se focam muito na questão da empatia e de tentar fazer dinâmicas de grupo e jogos com os miúdos mais pequeninos, para tentar trabalhar estas questões logo desde cedo, que eu acho, e concordo com a Susana, que acho que é uma idade fundamental para se começar a trabalhar estes temas desde que sai do colo da mãe ou do pai, falar destas questões, sim. Acho que é importante.
claro que acho que é muito mais desafiante trabalhar com os mais velhos, provavelmente com quem a Cândida trabalha, mas penso que o futuro deverá passar por focar-nos também nos mais novos, porque sim, também recebemos denúncias de casos de bullying em miúdos da primeira classe, ou seja, têm 6 anos, e que começaram a escola e que não conhecem ninguém, mas já são vítimas de bullying. Ainda no início do ano passado letivo, recebi não foi um pedido de ajuda, mas foi o que é que eu faço, porque não se conhece professor, não se conhece colegas nem pais de colegas quando se começa uma escola primária, não é? Por isso é um caso também complicado e que eu achava que não acontecia, mas acontecem. Nós é que não temos conhecimento da maioria das coisas que acontecem. E voltando ainda ao início do que a Joana começou por falar sobre as questões dos adultos, eu acho que não só nos adultos como nos jovens, a partir se calhar dos 12 anos, a partir da idade em que começam a usar as redes sociais, há muita partilha de conteúdo íntimo online. E de facto é muito importante que batalhemos esta questão também de que as raparigas, sobretudo, que tenham muito cuidado, porque depois é muito utilizado como vingança, é muito utilizado como chantagem. A maioria dos casos que agora acontecem relacionados também com cyberbullying têm a ver com esta partilha de conteúdo íntimo. É muito importante que tenham consciência daquilo que partilham e que aquilo que partilham com alguém pode ser utilizado e espalhado em grupos de WhatsApp por brincadeira, mas que daí vão para outros sítios e vão para sites e vão para Tinders e vão para vários sítios e etc. Mas é de facto muito importante que os jovens usam com muita facilidade as redes sociais e WhatsApps e etc. E partilham muita coisa. E a mim pelo menos surpreendeu-me este estudo que nós fizemos agora este ano, porque de facto há muitas jovens e com 12, 13, 14 anos que são vítimas de assédio e de chantagem, porque partilharam fotografias que achavam ou que só depois perceberam que mostravam demais, e partilharam com a pessoa errada, ou que deviam ter pensado antes de partilhar. É muito importante que pensem antes de partilhar o que quer que seja, com quem quer que seja. Lá está, as redes sociais, eu acho que é o fósforo, ou seja, a arma seja a partilha deste tipo de conteúdo ou de comentários, é o fósforo, e as redes sociais são para nós a gasolina. Hoje em dia, sim. Há uns tempos atrás, se calhar, eram os e-mails e as mensagens escritas. Sim, e é isso que eu me lembro. Eu lembro-me de andar na escola secundária e pronto, eu tenho quase 30 anos, se calhar sou uma das mais jovens aqui, mas na altura só não havia Facebook, só quando eu entrei para a faculdade, ou pelo menos em Portugal, e havia, acho que era o Wi-Fi, o MySpace, pronto, mas era diferente, não havia dados móveis, uma pessoa não andava sempre com um telemóvel cheio de tudo, do mundo na mão. E eu lembro-me de uma situação de... que isto é a versão de real do que se passa nas redes sociais, de um rapaz, eu nem vou de identidades, também não vale aqui o caso, partilhou, imprimiu imagens íntimas, se calhar já não seria namorada, não é? Não sei qual foi o motivo que incitou aquilo, fotos que ela tinha enviado para ele, fotos íntimas, e partilhou e andou a colar nos postes de toda a cidade. Isto para mim foi assustador, e quando soube, eu só pensava, primeiro como é que ele foi capaz, não é? Acho que não há nada tão grave, e eu que já fui vítima de um crime, quer dizer, mesmo assim não tenho essa sede de vingança, não é? Só de justiça, no sentido, por isso é que vou às entidades competentes para tal, e é isso, como é que é possível, e depois pensar no lado dela, não é? De como é que é numa cidade, neste caso pequena, de ir a qualquer sítio e não é? Pensarmos de que vergonha, ou vão-me reconhecer, o impacto e a dimensão psicológica, isto assusta-me. Sim, e é a tal questão de que as pessoas estão escondidas, nesse caso não, mas hoje em dia as pessoas estão escondidas atrás de um telefone, atrás de um computador, criam um perfil falso e facilmente chantageiam alguém e facilmente ameaçam alguém. Esse caso é muito mais, é antigo, mas acredito que hoje em dia já ninguém imprima papéis e espalhe, porque infelizmente a internet permite que isso espalhe de forma muito mais rápida e fácil, mas de facto
é a tal questão que as pessoas têm muita revolta dentro e têm muita dificuldade em lidar com as coisas negativas que nos acontecem. E por isso é claro que temos que ter atenção aos adultos e aos jovens adultos, mas também temos que pensar nas crianças e temos que tentar educá-las a não serem assim, a saberem lidar com as suas emoções, a serem empáticos, a saberem colocar-se no lugar do outro e a saberem que a primeira coisa que lhes saia, ou o primeiro pensamento que tenham, não seja a vingança, nem seja uma coisa negativa, mas sim o elogio. Ou saberem, lá está, as questões que vocês também trabalham, do autocontrole e desenvolvimento pessoal, mas vamos agora deixar a Rafaela falar. Eu estava aqui ouvindo o relato de vocês e acabei me lembrando de duas situações que eu tive conhecimento há alguns anos atrás. E é interessante que é importante, sim, a gente ensinar desde pequena a questão da empatia, porque no futuro a gente vai ter, né, adultos mais saudáveis, uma sociedade que consegue ter esse respeito. Mas, por outro lado, também me preocupa muito como a gente trabalha com os pais esses aspectos. Porque as duas situações das quais eu me recordei são situações de crianças que recorreram aos seus pais por apoio, né? No caso, os dois eram rapazes. No caso de um, ele vinha sofrendo bullying na escola e pediu ajuda aos pais, disse, olha, eu não estou me sentindo bem, eu acho que eu preciso ir a um psicólogo, e a resposta dos pais foi, olha, isso é uma besteira, não há necessidade nenhuma, houve uma desvalidação do que estava acontecendo. Né? E essa criança, obviamente, passaram-se alguns anos e ela precisou mais tarde, por conta própria, né, já depois de ter completado 18 anos, procurar ajuda para poder resolver essas questões que naquela época ela não recebeu esse suporte. E no outro caso, foi um relato que eu recebi da amiga de um outro adolescente, que também vem passando por algumas situações no ambiente escolar, e ao relatar isso para a família, inclusive algumas frases relacionadas à ideação suicida, né, olha mãe, já passou pela minha cabeça esse tipo de ideia, a resposta que ele teve, segundo o relato que eu recebi, foi de que riram dele e disseram, isso é uma besteira, o que você está falando não faz sentido nenhum. Então, me preocupa muito como é que a gente prepara esses jovens para buscarem apoio se dentro da própria casa a gente não consegue encontrar esse tipo de suporte. Né? Então, eu sei que vocês têm um papel junto aos pais, mas como que a gente poderia talvez expandir isso? Não sei. Acho que os pais também têm que ser ensinados a ouvir, não é? E têm que, sobretudo, transmitir confiança aos filhos. Têm que largar os telemóveis e as redes sociais e tentar que todos os dias, depois da escola, conversar com os filhos e ouvi-los de forma ativa e responder. Eu acho que este tipo de fenómenos, para já, e como a Rafaela disse, tem consequências a longo prazo, não tem só consequências a curto prazo, e esse foi um exemplo disso. Há muitas pessoas que foram vítimas e só passado 20 anos é que se apercebem, ou vão a um psicólogo, ou o que quer que seja, ou refletem sobre isso, e reconhecem que muitas das atitudes ou muitas das emoções que experienciam já em adultos têm a ver com o que aconteceu no passado. E que estava relacionado com o bullying e que não foi tratado nem foi resolvido. Mas de facto sim, é importante que os pais estejam atentos em casa, porque não só a escola tem um papel fundamental, mas os pais também têm um papel fundamental em casa, sobretudo de transmitir valores, a questão da empatia e da tolerância e do respeito pelo outro, mas também estarem atentos aos próprios filhos, porque vítimas, agressores e até testemunhas dão sinais em casa do que está a acontecer. É importante estarem atentos e conhecerem bem os vossos filhos, mas sobretudo se houver uma base de confiança e se houver esta questão do diálogo diário, ou que haja partilha em casa, que haja conversa e que haja abertura e espaço para isso, acredito que os jovens não tenham medo de falar, porque sabem que à partida os pais não vão menosprezar. Acho que muitas vezes
é a tal questão de que se tem que desmistificar o bullying, porque ouve-se muito falar durante uma temporada sobre o bullying nas notícias, então achamos todos que já sabemos muito sobre o tema, mas de facto, não, só porque se gasta este termo não quer dizer que se saiba muito sobre ele, nem quer dizer que se saiba o que fazer quando se é vítima, se é agressor, ou se é pai ou mãe, ou professor, ou o que quer que seja. Acho que de facto é importante estarmos todos capacitados em conjunto para saber o que fazer quando provavelmente as crianças não sabem o que fazer. E por isso temos que ser aqui as vozes deles, e por isso é que é importante estarmos a fazer também aquilo que estamos a fazer hoje. E pronto, é desmistificar a ideia de que isto são assuntos de crianças, é desmistificar que isto faz parte do desenvolvimento da criança, porque não faz, brincar faz, mas no bullying não tiramos, os jovens não tiram todos partido do bullying, mas de uma brincadeira tiram, por isso bullying não é uma brincadeira e não faz parte do desenvolvimento de ninguém. E temos que batalhar para que os adultos não passem essa mensagem de que és vítima, és mariquinhas, ou não podes fazer isto se não és mariquinhas, não és queixinhas, acabar com este tipo de palavras. Os rapazes também têm emoções, também choram, as raparigas também podem jogar futebol, os rapazes podem dançar. Há muito preconceito que origina o bullying, mas que é muito perpetuado por nós adultos que lidamos com estas crianças e jovens. Obrigada, Raquel. Eu notei que alguém se juntou a nós, portanto, se tiver aqui alguma questão, mesmo que não tenha ouvido do início, alguma dúvida, a Raquel também partilha com mais esclarecimentos. Realmente, estas dimensões, e eu também gostava de explorar, nós vamos terminar por volta das 8h30 o evento, mas se tiverem mais vontade de conversar ainda podemos ficar um bocadinho, eu sei que a Raquel tem a fazer, mas nós podemos ficar aqui mais um bocadinho. Só para perceber aqui, e também é o contexto do agressor, que é uma palavra muito, muito forte e que serve ao papel que tem, não é? Mas como é que se também exerce empatia aqui com o agressor? Não no sentido de desculpabilizar, mas no sentido de compreender e de ajudar. De que forma é que no bullying, ou que dicas é que tem Raquel, a Cândida, a Susana, quem se juntou também agora, se tiverem alguma partilha pessoal que queiram fazer, acho que também é importante olharmos para o agressor como se calhar é vítima noutro sítio, seja em casa ou noutros contextos. Vou deixar-vos falar, eu posso falar no final. Isto vai ficar aqui só silêncio, não? Eu volto para as minhas lembranças. Você estava dando os exemplos e eu estava aqui me lembrando de situações que eu vi na escola como observadora, né? E quando nós íamos mais a fundo e ficávamos sabendo do que tinha acontecido de fato, o agressor geralmente fazia parte de um contexto familiar bem mais complexo, né? Então, essa não é justificando, não é que essa agressão fosse uma forma dele de chamar a atenção, mas talvez foi a forma que ele encontrou de se expressar, de expressar algumas coisas que ele não estava sabendo lidar emocionalmente, talvez. Então, as situações que eu me recordo são de agressores que tinham um contexto familiar complicado. Não sei se isso acontece de um modo geral, mas é a minha experiência. Sim, também concordo, Rafaela. Muitas vezes os agressores também são eles próprios vítimas de alguma agressão, seja de que modo for. E pegando naquilo que a Raquel dizia há pouco, muitas vezes, claro que nós estamos aqui a discutir e a partilhar opiniões e temos todos nós vontade de mudar tudo, mas há coisas que são realmente muito complicadas. Porque muitas vezes os jovens ou os agressores são assim porque havia que mudar tanta coisa, nomeadamente o comportamento dos pais, porque há pais que realmente não conseguem ser transmissores de determinados comportamentos saudáveis. Portanto, às vezes tentamos modificar o jovem, mas ele próprio num ambiente que é preciso ter, às vezes é preciso esperar um tempo até ele sair dessa situação também.
Mas pronto, isto às vezes é tão complicado e agora não quero estar a ser negativista, mas de facto o trabalho dos psicólogos e dos educadores é muito complicado porque todo o sistema também, por um lado, tende a desculpabilizar. Eu, por exemplo, se estiver na rua ou se estiver numa loja e alguém for mal educado comigo, eu posso chamar a polícia e posso, entretanto, acionar uma ação qualquer a esse nível. No ambiente escolar as coisas não são tanto assim, até mesmo com jovens já adultos, porque já me aconteceu, não com jovens menores, é um adulto como eu, e eu própria já fui vítima, não é, de falta de educação, de maus comportamentos, só que ao nível da lei isso não é tão condenável. E depois, e a Raquel pronto saberá disso também mais do que eu se calhar agora já me estou a desviar um bocadinho do assunto, desculpem, mas a ação das comissões de proteção de menores para quando o jovem atinge 18 anos. Isto é inconcebível, porque há pessoas que precisam de mais apoio e mais orientação ainda mais tempo. E sabemos que não é com 18 anos que nós temos maturidade suficiente, é só mesmo pela lei, para sermos às vezes responsáveis pelos nossos próprios atos. Mas pronto, isto para dizer que realmente é todo um trabalho que está aqui, que não é apenas trabalhar o jovem, é também trabalhar os pais, é trabalhar a sociedade, mas não é para ser negativo, mas realmente pelo menos se reflete. É a realidade. A realidade é esta. E eu às vezes também gostava de mudar determinadas coisas e já me aconteceu, canalizar alunos para a Comissão de Proteção de Menores, mas depois quando eles têm 18 anos, as comissões não fazem mais nada. E então este jovem ou consegue se encontrar ele próprio, ou se não, muitas vezes até alguns que são agressores, que vitimizam namoradas e que são violentos, depois acabam mais tarde ao tiro e à pancada num sítio qualquer, porque a orientação acabou. Pronto, mas é isto que temos. Eu também não sei como é que poderei mudar isto, só estou a partilhar apenas isto convosco, porque realmente trabalho com jovens complicados. Raquel, acho que é agora a tua deixa. A não ser que a Susana e quem está connosco queira partilhar mais alguma coisa. Eu acho que a Cândida tem razão, mas acho que, ou acredito que vamos fazendo um bocadinho no sentido dessa mudança se dermos voz ao problema e se não o ignorarmos. Mas claro que é uma batalha, acredito que seja uma batalha, e a Cândida neste caso há de saber muito melhor do que eu, que não estou nas escolas. Por trás dos jovens há a família, e se a família não muda, o jovem também não vai mudar, não é? Faz-se um trabalho bom na escola, mas depois chegam a casa e pode voltar tudo ao mesmo, ou pior ainda. Mas sim, normalmente o contexto dos agressores, existe uma razão para a agressão que não é apenas a brincadeira, pode ser para descarregar frustrações que tenham em casa, ou pode ser para mostrarem a sua força de alguma maneira, mas muitas vezes de facto tem a ver com questões que tenham em casa. Mas acho que, lá está, pode-se trabalhar com estes jovens na esperança de que eles levem esta aprendizagem para casa e que tentem, eu sei que isto é muito difícil e é uma visão muito romântica da coisa, mas era bom que eles próprios fossem os missionários desta questão da empatia, mas eu acho que se pode trabalhar com todos os jovens e sobretudo focar naqueles que agridem, é batalhar muito a questão das emoções e do desenvolvimento moral. Muitos deles pecam um bocadinho nessa questão do que é que está certo ou errado, ou de terem consciência dos efeitos que provocam no outro. Acho que é muito batalhar essa questão de eles saberem colocar-se no lugar do outro, e se fosses tu, o que é que ias sentir se alguém te chamasse nomes, se alguém gozasse com a tua família, se alguém espalhasse uma fotografia tua na internet. Esta questão, a empatia parece uma palavra que é muito usada e parece que está na moda, mas de facto se formos a fundo e se virmos estratégias de tentar fomentar esta palavra, pode ter muitos efeitos positivos e a investigação diz-nos isso. Os jovens mais empáticos têm tendência a ajudar mais e estar mais atentos, e normalmente os agressores ou aqueles que agridem estão associados a níveis mais baixos de empatia. Por isso é que é tão importante continuar a trabalhar este tema,
saberem o que é a palavra, saberem o que é as emoções, lidar com as próprias e saber perceber a dos outros e reconhecer a dos outros, porque muitas vezes eles não reconhecem as deles próprios, quanto mais saberem reconhecer as dos outros. E é um dos focos, lá está, que trabalhamos na No Bully, nas escolas, de forma ativa e de forma a que, de facto, dependendo das idades do jovem, mas que eles interiorizem e que apliquem aquilo que aprendem. E os resultados são bons, são surpreendentes, mas claro, é difícil mudar o mundo, mas eu acredito que devagar vamos mudando passo a passo. Sem dúvida, Raquel, eu acho que é estes pequenos passos, é estarmos aqui e disponibilizarmos no final da nossa sexta-feira, se calhar de trabalho cansativo, em estar a falar de um tema que não é fácil, não estamos aqui com um tom e com um entusiasmo assim leve, no sentido que é uma problemática muito, muito presente no nosso dia-a-dia, pelo menos eu falo por mim. E eu quero mais uma vez agradecer, porque já estamos a chegar ao final e certamente que ainda não jantaram, para quem está aqui ao vivo, porque depois nós vamos partilhar este encontro para chegar a muitos mais, e é isso, nós fazemos a nossa parte, nestes encontros de empatia da Soul Adventures convidamos pessoas que trabalham no terreno, que sabem o que estão a fazer para desmistificar temas e para trazê-los para estes encontros vamos trocar estas experiências. Portanto, obrigada, Cândida, pela empatia, Susana pela empatia, quem está aqui também a assistir, não consigo ver o nome, obrigada, Rafaela, mais uma vez Raquel, e nós vamos partilhar os contactos, visitem o site e as redes sociais da No Bully Portugal, basta pesquisar assim rapidamente, encontram no Google, nós também vamos partilhar posteriormente no e-mailzinho para todas as pessoas que se inscreveram. E agora tenho só aqui mais uns recadinhos, mas lá está, se tiverem mais questões depois enviem-nos, respondam ao e-mail que eu faço chegar à Raquel, portanto vou dar trabalho de casa à Raquel depois e à No Bully. Não há problema, posso responder logo, mas não há problema. Sim, ninguém acho que vai logo exigir isso, mas já vi aqui o interesse da Cândida, pelo menos se calhar uma apresentação na escola, é Cândida de Coimbra, ou eu estou a inventar? Sim, eu vivo em Coimbra, mas trabalho em Montemoro Velho, que é uma vila entre Coimbra e Figueira da Foz. Ok, então se calhar... Estamos a expandir, nós estamos a tentar fugir de Lisboa e já estamos no Alentejo e no Porto. Por isso o objetivo é chegar mais longe possível. Sim. E se calhar agora com o online também facilita, não é? Porque muitas escolas, não sei se vão estar 100% online agora no retomar do ano letivo, mas é também um canal, lá está, se o digital serve para coisas más, como o cyberbullying, também tem que servir para coisas boas. Tem coisas boas. Então vou-te só aqui partilhar alguns recados também para vocês que quiserem continuar a falar sobre esta temática e partilharem. Nós temos o fórum no nosso website, depois eu partilharei os links e vamos também dentro deste fórum partilhar este vídeo para poderem mostrar a outras pessoas, consciencializar e também todo o conteúdo que a Raquel aqui partilhou hoje, ou pelo menos parte dele, o que ela possa disponibilizar, nós vamos incluir lá, a apresentação. Temos também já um próximo encontro marcado, espero-vos ver. Sei que muitas pessoas estão de férias, mas a magia disto também, os encontros tornam-se mais intimistas e informais quando somos pequenos grupos. O próximo encontro vai ser dia 18 de outubro, sempre no mesmo horário, uma segunda-feira, para evitarmos ali os feriados em Portugal, por isso é que deve ser a primeira segunda-feira do mês passamos para outra, e vai ser sobre desmistificar o propósito, porque falamos tanto de propósito, as pessoas sentirem-se felizes e realizadas, mas o que é isto do propósito? E vamos ter, claro, um convidado ou uma convidada especiais. Para além disso, nós temos outras oportunidades e passo aqui porque muitas delas podem ser do vosso interesse ou conheçam alguém a quem vocês achem assim, isto é a cara daquela pessoa, preciso partilhar isto com ela. Nós temos, neste momento, gratuitamente podem receber, basta ir ao nosso website, eu também partilhei os links, podem fazer download gratuito do e-book sobre a fadiga pandémica, porque ainda estamos... parece que está quase, mas ao mesmo tempo não, portanto, e as consequências que tem na nossa saúde mental e não só, e que ferramentas e dicas podem aplicar no vosso dia-a-dia. Depois também temos outros conteúdos, temos conteúdo semanal novo no nosso website, muito focado em artigos desde autoconhecimento, saúde mental, com pessoas de backgrounds de áreas de formação muito distintas. Temos também sessões de hipnoterapia
com a nossa Sílvia, ela faz isto e reverte são sessões de hipnopedagogia com um valor um bocadinho mais baixo, obviamente, porque também queremos alastrar que as pessoas possam ter este tipo de ferramentas e outros, e trabalhar no seu desenvolvimento pessoal, e às vezes não o fazem por questões económicas, e o valor reverte para os projetos sociais da Soul Adventures. E a par disso estamos a fazer muitas parcerias para a mudança. Eu se calhar também vou chatear a No Bully, vou chatear mais pessoas e entidades, se conhecerem alguém. Nós estamos a criar aqui uma rede de parcerias para a mudança, no sentido em que, para dar mais vantagens e ferramentas para a nossa comunidade de sonhadores praticantes, para as pessoas poderem aceder a outros serviços ou outras competências que muitas vezes não fazem por questões económicas ou não só, e também para dar a conhecer outras ferramentas que existem no nosso país. Para além disso, podem aderir à nossa comunidade. Já agora, esta é a minha parte pedinchona, mas não se preocupem, não os vou chatear mais, é só para saberem, podem ser membros ativos, ou pelo menos apoiar aqui a nossa missão social. Nós somos uma rede de voluntários, mas queremos crescer, queremos lançar também projetos novos para abarcar mais pessoas em Portugal e não só. E podem fazê-lo durante associados individuais, e tem uma série de vantagens também nos nossos parceiros e ofertas em formação e não só. E, claro, quando eu estou a pedinchar também tenho que mostrar para onde é que vai o dinheiro, não é? Claro. Nós focamos muito, obviamente, a maior parte nos nossos projetos sociais, para podermos fazer. Obviamente é aqui quando o digital facilita em termos de custos, mas também temos atividades presenciais em Lisboa, Tomar, e estamos aqui a crescer para o norte também, porque já temos voluntários de todo o lado do país, e também queremos criar bolsas de formação para oferecer particularmente a jovens nem, jovens que não estudam nem trabalham, e para terem mais possibilidades de trabalhar no seu autodesenvolvimento, o seu autoconhecimento e não só. E depois deste momento de pedinchão, eu já vou passar esta parte da economia da gratidão. Tem aqui pessoas que já sei que nos ajudaram no passado, e é isso. Eu vou partilhar, aliás, vou pedir à Rafa que não vão já embora, temos um minuto até ao final. A Rafa vai partilhar aqui no chat o link da avaliação, porque é essencial partilharmos também com a Raquel aqui o feedback que tem, e para a No Bully, e para melhorarmos o nosso trabalho e também sabermos outros temas e convidados e parceiros, o que vocês queiram sugerir. Estamos sempre receptivos. Enquanto isso, só me resta agradecer e a convidar-vos a irmos a isto, ou seja, a trabalharmos mais a nossa empatia todos os dias e de quem nos rodeia. Muito obrigada a todas, foi mesmo um enorme prazer partilhar este fim de tarde convosco.